Olá, boa noite a todos, a todas. Aliás, a todos e a toda, né? Por enquanto a Daniela, aguentou o Thiago, Felipe. Boa noite a todos. A aula de hoje, né? Eu só queria reforçar, então, que eu deixei ontem um roteiro de estudo, e lá está referente às semanas 2 e 3, porque a semana 2 foi aquela que eu não dei aula, né? Que eu precisei cancelar tanto para a turma da noite, por motivos de saúde, e na quinta-feira eu tive o conselho universitário, na verdade o CEP, né, o de ensino, pesquisa e extensão da minha Câmara, e eu relatava os processos e precisei também. Mas, como no nosso planejamento já está previsto, né, que nós teremos 12 encontros síncronos, ainda tem uma margem para algumas aulas não necessariamente ocorrerem de forma ao vivo, de forma síncrona. Então, até por essa razão, né, se vocês forem lá no Teams, né, vou abrir aqui para que a gente possa acompanhar juntos, né? Em arquivos, né, então entrou na nossa equipe, se vocês forem em aulas, vocês vão encontrar as semanas 2 e 3, né? Então, referente ao que seria da semana passada e essa semana. Então, nessas semanas nós temos um roteiro, o roteiro de estudos, como da mesmo modelo com que nós tivemos na semana 1, toda semana terá o roteiro, ele pode ser, então, para uma ou mais semanas, porque elas se repetem muitas vezes. A ideia é que se apresente os conceitos para introdutória de legislação da educação à distância, para que dê base para se fazer um projeto. E aí as atividades. Então, eu deixei para vocês 2 videoaulas que eu havia gravado sobre esses fundamentos da educação à distância. Foi uma aula que eu gravei para pós, lá da bioinformática, acho que gravei no passado, ou no finalzinho logo que entrou a pandemia, começaram a ser suspensas as aulas, acho que foi no final de 2020 ou início de 2021. Então, aproveitei o mesmo material para disponibilizar para vocês, é um material introdutório lá. Tem a aula hoje, né, da aula síncrona, em que eu vou discutir o exercício 2, que é já o capítulo da identificação do curso. Vocês vão ter o tempo já para poderem começar a elaborar. Na verdade, eu vou mostrar cada um desses pontos do capítulo, e deixei alguns conteúdos sobre fundamentos de EAD, sistemas de comunicação, sistemas de tutoria, planejamento, de um material que está disponível aqui da universidade. Então, eu peguei aquele material, já estava disponível também, ele já é público, deixei para vocês poderem, caso queiram ler aquele material. Tá? Mas, como eu disse, é um material opcional, como eu escrevi ali, só se vocês quiserem se aprofundar. Então, são 2 videoaulas, um sobre o contexto da EAD e o outro sobre o sistema de comunicação na educação à distância e no ensino presencial. Está na pasta, não é aulas aqui, é conteúdos, Teams, arquivos, conteúdos. Aí, a aula de hoje, que vai estar gravada, né? Depois eu disponibilizo a gravação aqui das semanas 2 e 3. O exercício que está proposto, em que vai se fazer essa identificação, e a data é no dia 8 de março, então tem várias semanas, 3 semanas praticamente, para se organizarem, fazerem esse primeiro capítulo, e as leituras opcionais, são 3 materiais opcionais que eu deixei. Eu deixei lá na biblioteca também um material para que vocês possam, vou mostrar aqui, então é aqui que estão os conteúdos, né, que eu mostrei agora, e eu deixei aqui nos conteúdos, eu vou deixar para vocês também, aliás, eu já deixei, perdão, a legislação, né? Então, na verdade, é um documento, é um link, em que vocês têm toda a legislação que está vigente hoje em relação à educação à distância, né? Então, a Lei 13.620, mesmo a LDB, que cita num dos artigos a questão da educação à distância, essa aqui, que é o decreto que regulamenta esse artigo 80 da LDB sobre educação à distância. Isso aqui seria, acho que, o documento mais importante que nós temos
é o decreto 9057, algumas portarias, né, inclusive com um programa que eu vou mostrar para vocês, e também as resoluções aqui da universidade, né, que são elas que regem como que nós desenvolvemos a educação à distância. Pois bem, eu vou compartilhar aqui a minha outra câmera e vou falar um pouco para vocês, na verdade, é uma síntese da síntese da síntese, mas é um esquema que eu quero apresentar para vocês sobre a questão da educação à distância. Eu vou colocar aqui, destacar, eu acho que daí ele aparece aqui, tamanho maior para vocês. Espero que vocês estejam enxergando aqui meu Flipchart. Tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos em educação à distância, se vocês olharem o decreto, né, aquele decreto que eu mostrei para vocês, mesmo seja o decreto que está vigente, ou seja, nos decretos anteriores, vocês vão encontrar que na definição de educação à distância, ele é uma forma de ensinar, né, e o mais importante de tudo, é que ele se refere a uma forma de ensinar que está mediada, que é mediada por tecnologia, utilizando tecnologia, por tecnologia. Então, vejam, a palavra tecnologia já remete para a nossa área, né? Para a nossa área da área de tecnologias de informação. Dentro desse contexto de tecnologias, nós podemos ter diversas formas de comunicação. O fato é que nós temos um aluno, né, ou vários alunos, mas você pode ter um conjunto de alunos que está dentro da universidade, por exemplo. Então, ele está dentro da universidade ou da escola, dentro da instituição de ensino, a gente chama de instituição de ensino, né? Instituição de ensino superior, seria instituição de ensino de superior, mas pode ser até um outro formato, ou essa pessoa pode estar da casa dela, de qualquer um, seja em trânsito ou seja em frente ao computador. E do outro lado, nós temos o professor, né? Com as suas aulas, com os seus conteúdos. Eu vou colocar aqui conteúdos. Né? Então, conteúdos. Se daqui da escola eu vou transmitir para cada um deles, eles vão precisar ter um computador para acessarem, aqui é uma representação de um computador. Se cada um deles precisar de um computador, essa transmissão ela vai acontecer, né, por meio de uma tecnologia com o professor. Tá? Então, o professor pode interagir ou não com eles. Mesma coisa se eu estiver em casa, né, com a pessoinha lá na casa dela, assistindo, quer dizer, cada uma está na sua casa, assistindo a uma aula, né, ela também vai estar interagindo com esse professor. Né? Então, a questão da educação à distância, né, ela nada mais é do que um formato de ensinar, de aprender, quer dizer, em que você tem estudantes, alunos, né, interagindo com professores. Então, eu tenho aqui os alunos, né, interagindo com o professor, né, e essa interação ela se dá por meio de tecnologias de informação e comunicação. Até então, a gente usava só um conceito de tecnologia, né? Mas hoje, quando a gente fala em tecnologias de informação ou tecnologias de comunicação, você tem vários meios dessa tecnologia. Então, ela pode ser a mais comum pela internet,
você pode ter por um meio de um programa de televisão, então não se usa a internet, pode-se pensar em transmissão via satélite, você pode pensar nessa transmissão via correios tradicional, né, em que o aluno se inscreve por correios ou pela internet e ele recebe em casa um material, ele executa, ele lê, ele assiste o vídeo e ele manda as atividades. Mas independente de qualquer que seja a tecnologia que vai ser utilizada, a educação à distância, ela prevê essa tecnologia entre os dois. É diferente de quando nós falamos de um modelo presencial tradicional, né? O presencial tradicional, eu vou colocar aqui tradicional. O que é tradicional? Porque, obviamente, existem várias técnicas de presencial também, mas vou chamar aqui do presencial, em que você tem dentro de uma escola, né? Então você tem aqui a escola, e você tem os alunos, né? Os alunos, e você tem um professor que vai estar dando aula para esses alunos. E eles estão numa mesma sala, no mesmo espaço físico, assistindo a essa aula, né? Pode até você mudar o formato das carteiras, pode não ter um quadro, pode ser em vários, com várias configurações, mas aqui você não tem obrigatoriamente o uso da tecnologia. Na educação à distância, você tem o formato da tecnologia. E por que é uma área em que o profissional, principalmente da área de TI, é tão exigido, né? Porque essas tecnologias, elas vão ser escolhidas e vão ser instaladas, configuradas de acordo com o contexto em que nós estamos trabalhando, de acordo com o panorama. Então, de acordo com o perfil do estudante, de acordo com o perfil daquela escola, do tipo daquela aula, se é para ensino técnico, ensino superior, graduação, ou se é para pós-graduação em nível lato sensu, que a gente chama, né? Então, você ter uma especialização, desculpe, né? Ou uma residência, que é considerada uma especialização, ou se você tem nível de estrito sensu, mestrado, doutorado, hoje você já tem acesso a alguns mestrados e alguns programas de mestrado, doutorado, que têm parte das disciplinas, ou eles são realizados à distância. Além dos cursos tradicionais de aperfeiçoamento ou de extensão, em que você pode ter uma duração menor ou média, como essas aulas. Dependendo dessa configuração aqui, você vai desenvolver, obviamente, e vai utilizar alguns tipos de equipamentos ou de tecnologia, né? Então, aqui no presencial, como eu havia falado na semana passada, na primeira aula, no presencial, até eu mostrei um quadrinho para vocês, assim, são quatro quadrinhos, que é a diferença entre os ensinos. No presencial, é opcional o uso de tecnologias de informação e comunicação. Eu até posso utilizar computadores, internet, posso fazer uma comunicação aqui não direta, mas ela por uso de tecnologias, e eu posso fazer uso de material didático, né? Então, eu posso distribuir uma apostila, esse material didático, né, essa apostila, pode ser um PDF, pode ser um PowerPoint, pode ser um livro mesmo, ou uma apostila para que você possa imprimir. Então, tem várias formas de você disponibilizar esse material didático, mas eles são opcionais, né? É opcional. Aqui na educação à distância, quando nós falamos, né, de um processo que tem tecnologia, obrigatoriamente ela tem a TIC e ela tem algum tipo de material didático, tá? De suporte, seja ele
livro, PowerPoint, lá, um slides, seja uma bibliografia recomendada, uma fita em que se assiste em paralelo, mas você tem também essa obrigatoriedade. Então, percebam que nós temos que dar conta, dentro da educação à distância, né, a área de tecnologia, tanto da infraestrutura para se transmitir essa aula, para ter essa interação, quanto da própria concepção e a disponibilização do material didático. Tá? E aí, com isso em mente, nós podemos pensar em alguns modelos de educação à distância. Tá? Então, existe aquele formato, né, de uma educação à distância que a gente fala que é com tutoria. O que vem a ser um tutor dentro da educação à distância? Né? Um tutor, ele é um professor, ou ele é uma figura de um professor, em que ele vai fazer o intermediário entre o aluno e o professor. Então, a tutoria, ela pressupõe você ter um grupo de alunos, esse grupo, eles podem estar no mesmo local físico ou não, mas você tem alunos, pode ser que cada um acesse da sua casa ou que eles tenham que ir até a instituição para acessar, mas você tem um número de alunos. Né? Você tem um número ou um professor para cada uma das disciplinas, pelo menos um professor para cada uma das disciplinas. E esse professor vai elaborar o seu material didático. Ele vai ter, por exemplo, uma apostilinha, ou ele vai ter um arquivinho em PDF. Tá? Na hora em que esse professor elabora o material didático, o que ele tem que pensar? Eu vou ensinar esses alunos, ou eu vou treinar, ou vou fazer uma capacitação desses alunos em algum determinado assunto. Né? E, para isso, eu preciso pensar nas formas de avaliação. Como que eu vou avaliar se esses alunos atingiram ou não o objetivo? Então, quando você pensa numa avaliação, ou mesmo somente no acompanhamento, para ver se está faltando, o que está acontecendo, não está acompanhando, né? Não está conseguindo assistir às aulas, tem dificuldade com algum tipo de tecnologia. Quando um professor tem, por exemplo, 50 alunos, o professor sozinho dá conta de fazer isso. O próprio professor pode ensinar sozinho. Né? Mas quando nós pensamos que esses alunos podem estar distribuídos em várias turmas, então, esses alunos pertencem à turma 1. Eu posso ter um outro grupo de alunos, vou por aqui, um outro grupo de alunos da turma 2. E posso ainda, né, claro, ter aqui vários alunos, vamos supor, alunos da turma 3. De tal maneira que, se você pensar que numa turma você tenha 200 alunos, na outra você tenha mais 200, na outra você tenha mais 200, ou 50, 50, 50, né? Você tem 150 alunos para você corrigir atividades que você está encaminhando, seja semanal, seja quinzenal, as próprias formas de saber se ele está acessando ou não, mais ainda, para tirar as dúvidas, né? Esse acompanhamento em relação a tirar dúvidas. Então, se são alunos da área de tecnologia, né, mais fácil, talvez não tenha tanto dúvidas em relação ao uso de tecnologias. As dúvidas vão ser em relação a uma disciplina. Mas se você pegar, muitas vezes, alunos que sejam da área, por exemplo, de humanas, eles podem não ter tanta intimidade com a tecnologia quanto o pessoal da área de exatas, da área das engenharias, por exemplo, assim por diante. Então, nesse perfil, quando você tem muitos alunos
Muitos alunos. Muitos alunos. Quer dizer, você tem aí, falando aí em centenas, né, até às vezes milhares. E isso, somado com uma avaliação não objetiva, ou seja, eu peço para corrigir textos, para mandar textos, para correções, e assim por diante. E a mesma coisa, que há uma necessidade de acompanhamento, seja porque o assunto é difícil, né? Então, seja a necessidade de acompanhamento, seja ele pelo assunto, que é difícil, né? Porque é diferente, enfim, ou seja, por uma necessidade de acompanhamento da própria tecnologia, não sabe acessar tecnologia, não sabe como enviar um arquivo, né? Então, se você tem esses aspectos aqui, pode ser muito interessante você ter a figura de tutores. Então, eu posso ter o tutor A, eu posso ter um tutor B, tutor B, né? Em que eles fazem uma intermediação entre o professor com todas essas turmas aqui, né? Então, o tutor A, por exemplo, fica responsável pelas turmas 1 e 2, o tutor B fica responsável pela turma 3 e pela turma 4, né? E assim por diante. Então, você tem um professor, né? Ele tem um conteúdo, ele tem o formato das aulas, ele funciona mais como um conteudista, que a gente diz, né? Porém, quem faz a interação, né, é o tutor. Então, quem que vai corrigir as provas, as avaliações? É o tutor. Se o tutor tiver alguma dificuldade ou não souber, né, uma determinada resposta ou ficar em dúvida, ele entra em contato com o professor. Tá? Então, você faz aqui, na verdade, uma filtragem para que você não tenha um professor com lá 500 estudantes. É esse modelo aqui, né, modelo dividido em 3 partes, quer dizer, você tem os alunos, você tem o tutor e você tem o professor ministrante, né, o professor ou ministrante ou professor conteudista. Então, ele pode ser ou o professor que escreveu ou o professor responsável pela disciplina. Então, vamos supor, você tem uma disciplina aqui na universidade em que o mesmo professor, aliás, são 2 professores, um da disciplina à tarde e o outro da disciplina à noite. Vamos supor que seja DS 809, eu tenho um professor que dá tarde e um outro professor à noite. Esses são professores ministrantes. Se eu tiver uma apostila que foi escrita por uma outra pessoa, um livro, outra pessoa, e esse livro é o livro base que é utilizado por esses professores, foi escrito por um professor conteudista. Isso é muito comum dentro das escolas de ensino fundamental. Você tem um livro que ele é utilizado por várias escolas, então um autor, né, seria o autor desse livro, ele é um professor conteudista, ele escreve esse livro, e aí os professores que ministram as aulas vão utilizar desse conteúdo para com os seus alunos, né? Então, aqui eu posso ter esse papel do professor ser um professor conteudista ou, né? Ele pode ser os dois. E ainda um ministrante. Tá? Então, isso precisa deixar claro também. Então, eu tenho aqui um professor para conversar com os alunos, em que a gente tem aqui o papel de tutores que interagem com esses estudantes. Então, o que a gente chama de um sistema de tutoria é você reorganizar essa distribuição de como que vai ser essa comunicação com os alunos e o professor. Por quê? Porque se a gente estiver pensando nesse contexto como um todo aqui, né? Os alunos em várias turmas, e todos eles moram em Curitiba, está fácil. A gente pode até pensar de ter, eventualmente, o tutor aqui
dizer assim, olha, na segunda e na quarta eu estou de plantão lá na universidade, vocês quiserem tirar dúvidas comigo, podem ir. Ele pode fazer lives com os alunos, de repente, porque, né, é possível, né? Dentro de Curitiba, a gente tem aí várias formas de estarem acessando a internet com uma boa qualidade. Agora, quando você pensa em que você está com o professor na universidade, vamos pensar na federal, né? Você está com tutores na federal também. Porém, os seus alunos, essa turma aqui está em Curitiba, essa turma aqui está morando em Palmital, essa daqui está morando lá em Doutor Ulisses, e essa turma aqui são alunos que estão em várias cidades diferentes. Né? O que nós vamos ter? Curitiba tem uma boa internet. Palmital também tem uma boa internet lá. Já em Doutor Ulisses, não tem uma boa internet. Lá tem problemas de acesso com a internet. Mais ainda, quando a gente vai aqui na região metropolitana de Curitiba, também tem uma zona mais rural ali, né, que tem os sítios, né, ali normalmente pega TV por satélite. Né, funciona bem por satélite, mas a internet tem pontos das propriedades em que você tem um melhor acesso. Então, vejam, a gente já tem aqui uma questão de acesso que não é igual para todo mundo. Isso vai impactar no quê? No tipo de material didático, no tipo da interação que eu vou ter, pode impactar no tipo de avaliação. Não dá para eu pedir para todo mundo ir na universidade fazer prova, talvez eu tenha que fazer um outro formato, até mesmo um formato que não seja online, ao vivo, e mesmo acompanhamento. Talvez eu tenha que ter várias formas de fazer o acompanhamento. Mas eu tenho esse papel do tutor. É esse modelo aqui que permite que vocês tenham aquelas situações, né, em que você tem assim 1.500, 1.000, 2.000, 3.000 estudantes no mesmo curso. E o curso é transmitido por satélite, tem material que é disponibilizado num drive ou, sei lá, num pendrive, ou ganha um tablet, enfim. Mas é esse formato que permite você conseguir disseminar com um grande número de pessoas simultaneamente. Né? Então, a gente acaba tendo um material que é replicado N vezes, mas esse tutor aqui mesmo, o professor ministrante, ele vai ser necessário a cada oferta daquela turma. Tá? Então, esse daqui é o formato com tutoria. Então, tem essa situação. Um formato sem tutoria, né? E aí um formato nesse papel, nós temos aqui hoje, eu vou colocar EAD aqui, mas no sentido de ser à distância. Né? Sem a tutoria, esse daqui é o formato mais conhecido por maioria de vocês. Né? Por quê? Porque a gente pode dizer que os cursos livres, os cursos que são disponibilizados em muitas plataformas em que você vai lá, tem um conteúdo, você assiste os vídeos, você pode ter a certificação ou não para isso, você pode fazer uma prova ou mandar uma avaliação, responder um questionário, daí se aprovado, você recebe o certificado, você paga, muitas vezes, para ter esse certificado, mas o conteúdo ele é livre. Né? Esse formato é um formato, então, que você tem uma série de estudantes em que você não sabe onde eles estão, podem até estar divididos em turmas. Então, eles podem, esses estudantes, né, os alunos aqui, né, eles podem ou não estar organizados em turmas. Estar organizados em turmas. Então, se eu tenho uma turma, obviamente, aguarde o início do curso, nós abriremos o curso todo dia 1º do mês, é aberto um curso, se inscreva. E aí as pessoas entram naquela turma, vamos chamar a turma que vai iniciar em março de 2022, eu vou chamar de turma 0322, por exemplo. Né? Aí todo mundo se inscreve, você tem lá um grupo de pessoas que vai estar organizado numa única turma e eles
vão acessar esse material didático que foi elaborado para eles. Tá? Esse material em que pode ser mais de um. Então, o acesso desses alunos, ele vai ser feito no material didático, tá? Eles acessam diretamente o material didático, e esse material didático, obviamente, ele foi produzido, né? Foi planejado, foi produzido, foi elaborado por um professor, né? Por um professor conteudista, que a gente chama. Então, esse material, o que ele tem de característica diferente no Sem Tutoria? Nesse tipo de educação à distância, você tem que ter, também se pode ter muitos alunos, pode ter pouco, pode ter muitos alunos, né? A avaliação, nesse caso aqui, ou é uma avaliação objetiva, que é a mais simples, é por um questionário, né? Ou você vai ter um software, você vai ter que desenvolver um software que faça esse reconhecimento, alguma coisa envolvendo possivelmente inteligência artificial, em que ele reconheça palavras-chave num texto para ver se ele respondeu corretamente, que ele tenha possibilidades de interpretar sozinho, né, um texto e ver se está escrito, se está gramaticalmente correto e assim por diante, né? Então, a avaliação, né, da maneira geral, obviamente, ela é num formato objetivo, mas nada impede que você tenha esse software que, obviamente, ainda deve estar um pouco caro. Você já tem instituições que utilizam, né, fazem uma filtragem já de muitas das atividades podendo ser desenvolvidas sem o papel de um professor intermediando e não sendo as questões alternativas, mas ainda não está, de certa maneira, isso público, né, ou disponibilizado para o público em geral. Então, nesse caso aqui, nós temos uma avaliação que é objetiva. E você não tem a necessidade, não há necessidade de acompanhamento. Nem para tirar dúvidas, nem porque você tem problemas técnicos. Isso, claro, né, quando você não tem uma necessidade de acompanhamento, isso significa que vocês têm que se preocupar mais com o material didático. Por quê? Porque além do material didático sobre o conteúdo em si, né, sobre aquele assunto que você está ensinando naquele curso, você também precisará deixar vários tutoriais, né? Como mandar atividade, como acessar o vídeo, baixe aqui um software que você possa acessar aquele áudio ou fazer um simulador e assim por diante. Então, claro, né, quando você tem alguma coisa muito automatizada como um processo de cursos que são desenvolvidos para não ter o tutor aqui no meio e que tudo funciona entre alunos com o material didático, o sistema de tutoria ela é feita de forma automatizada, isso significa que você vai ter, ou vai implicar em você investir em tutoriais. Ou seja, ele é sem tutoria humana. Mas você precisa ter materiais, né, tutoriais ou passo a passo, né, muito bem feitinhos aqui, porque essas pessoas sozinhas vão estar utilizando desses materiais. Se você fizer algo que seja difícil para aquele público-alvo de entender, a tendência é eles não utilizarem mais. Então, por isso é importante aqui na hora de se utilizar esse sistema de tutoria, ele requer um cuidado maior, na verdade, né? Porque você tem que ter uma definição desse público-alvo. Então, esse perfil aqui do teu aluno é imprescindível, é muito importante,
né? Assim como você ter um cuidado maior em relação ao material didático. Então, basicamente, nós temos cursos que são sem a tutoria, sem o auxílio de um tutor, simplesmente entre aspas, né? Você disponibiliza o material didático, essas pessoas irão acessar e depois você pode ou não ter um processo de avaliação para a certificação, né? Mas ele é automatizado. Você não tem um papel de uma pessoa aqui tirando dúvidas, avaliando, perguntando se está indo ou não. É tudo automatizado. Então, a relação é do aluno com o material didático que foi produzido por um docente, né? Um especialista que se transforma nesse momento em docente. Quando a gente fala de um sistema de EAD que tem uma tutoria humana, né? Aí você está falando de uma relação em que os alunos estabelecem uma comunicação, quer dizer, eles têm com quem pedir ajuda, eles têm para quem pedir socorro. Você pode ou não ter aqui tutoriais, quanto mais tutoriais, menor vai ser a exigência desse tutor. Quanto mais, se você não investir nesses materiais didáticos, a tendência é você sobrecarregar a tutoria. Então, a relação do número de tutores com os alunos, ela vai depender muito do tipo do seu material didático, claro, a complexidade também do assunto, né? Mas ela vai estar diretamente relacionada com a qualidade do material didático. Quanto melhor for o material, com mais tutoriais, mais ele sendo detalhado, passo a passo, enfim, de acordo com o público, quanto melhor esse material, menos tutores você vai precisar. Quanto mais você deixar esse material de uma forma vaga ou deixar muito superficial, mais será exigido desse tutor. Obviamente que nesse daqui nem se fala, né, num formato em que você não tem tutoria, isso acaba sendo importante. Por que tudo isso que eu estou falando? Se vocês perceberam, né, que nós temos dentro de um curso de educação à distância, e aí eu já vou entrar agora um pouco sobre o nosso trabalho 1. Então, quando a gente fala em promover um curso num formato à distância, nós temos que levar em consideração muitos fatores, né? Então, nós temos que levar em consideração o perfil do público-alvo, a dificuldade a complexidade daquele assunto, se vai ter tutor ou não vai ter, qual vai ser o nosso orçamento, né, que nós temos disponível para esse curso. Nós temos os equipamentos, softwares, nós temos o tipo de tecnologia que vai ser usada, se é internet, se é por TV, se é por áudio, pelo que for e assim por diante. Então, são vários elementos que nós vamos discutindo agora no decorrer do semestre. Mas quando nós pensamos, aí agora falando assim, num curso de educação à distância, sabendo que nós temos esses desenhos, né, pelo menos de uma forma básica, para um primeiro momento, nós temos esses formatos, nós podemos dividir esse curso em 3 momentos. Nós temos um momento, vou chamar de momento, o momento anterior ao curso. Tudo aquilo que vem antes do curso, né? Nós temos, durante o curso, ou para o curso ocorrer, então aqui a implementação do curso, é quando a gente implementa o curso, coloca ele na prática, e nós temos o momento após, né? Ou seja, quando você conclui, quando termina o curso. Então, ó, tem algumas coisas que a gente sabe que tem nessas 3 partes. Antes do curso, o que eu tenho que saber? Antes do curso, eu tenho que definir as características
do curso, né? Qual é o objetivo? Para que eu vou ensinar? O que eu vou fazer nesse curso? Vou treinar, vou capacitar, vou apresentar, vou querer que desenvolva, vou querer que implemente, vou querer que construa, né? Então, você vai colocar as características do curso, somente os objetivos, a programação, né? Todas as características em detalhe desse curso. Então, aqui é o projeto, a gente chama de projeto pedagógico, que é o que vocês estão fazendo agora, pedagógico, que é o que vocês vão fazer até o dia 8. Né? Então, é objetivo, programação, quantas semanas, a carga horária que vocês acham que é para ensinar. Então, eu quero ensinar a como construir uma casa, uma casinha, utilizando Lego. Né? Então, para quem? Eu quero ensinar a construir casinha usando Lego para crianças de 6 anos, de 6 a 10 anos. Né? Qual vai ser a duração desse curso? Vai ser um curso de 2 horas. Um vídeo de 2 horas. Ou eu vou ter um curso de 4 horas, em que cada um dos vídeos vão ser 8 vídeos com 15 minutos cada um. Então, você sabe que é um curso que vai durar 8 horas no total. Então, qual vai ser a programação? Primeiro eu vou mostrar quais são as peças que existem no Lego, como que funciona o sistema de encaixe, as primeiras peças, como fazer o piso, a parede, as portas, telhado. Então, você vai organizando a tua programação. Então, isso é um momento anterior, claro, ao curso, você fazer o projeto do curso. Né? Nós temos algo que se chama inscrição. Pessoas precisam fazer a inscrição para esse curso dela. Como que vai funcionar a inscrição? E aqui nós temos se vai haver necessidade ou não de selecionar, vai ter uma prova, vai ter um vestibular, um processo seletivo, ou vai ser os primeiros que se inscrevem, os primeiros que pagam, como que vai funcionar essa seleção, né? E se vai ter, como que vai funcionar, quem que vai ficar responsável pela matrícula de fato. Então, eu me inscrevo num curso, não tem seleção, são os primeiros que são inscritos, eu já vejo. Se na inscrição der certo, já está ok, automaticamente eu sou matriculada, está decidido. Então, está resolvido. Não, o meu curso é diferente, a pessoa se inscreve, eu vou analisar o currículo dela, aí eu vou avisar e as pessoas vão ter que me entregar depois um documento para eu fazer a matrícula. Então, ela é dividida, veja, em 3 fases. Mas eu tenho sempre essas 3 fases. A própria inscrição, a solicitação, podendo ou não ter seleção, e a matrícula sendo ou não automatizada, né? Logo após a inscrição, mas eu tenho uma fase de inscrição. Tá? Antes dessa inscrição, eu esqueci aqui, deixa eu colocar com uma outra caneta, nós temos a fase de divulgação. Temos que divulgar esse curso, a divulgação do curso, para daí ter a inscrição, né, com as matrículas e tudo mais. O que mais que eu tenho que fazer antes do curso? Eu tenho que fazer o material didático. Então, pode ser que você tenha aqui livros, você pode ter um arquivo em PDF, você pode ter em HTML, você pode ter vídeos, você pode ter áudio, podcast ou coisas do gênero. Enfim, pode aí pensar em vários formatos de você disponibilizar o conteúdo. E você tem que também pensar onde vai disponibilizar esse conteúdo. A gente chama de ambiente virtual de aprendizagem. Ambientes virtuais de aprendizagem. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem. O Teams, quando utilizado como nós utilizamos, é um ambiente virtual de aprendizagem. Se você mandar tudo por e-mail e os alunos responderem por e-mail, você vai configurar o e-mail, vai organizar esse recebimento não de e-mails para que ele se transforme num ambiente virtual de aprendizagem. Então, aqui, a gente pode até chamar como uma sala de aula virtual. Também eu tenho que pensar nisso antes de começar o curso.
né? O que mais que eu tenho ainda? Eu tenho se ele vai ter tutoria ou não. Vou pôr aqui. Tutoria. Vai ter tutor ou não vai ter tutor? Ou seja, ele vai ter um curso que vai ter que tipo de avaliações e assim por diante. Tá? Então, vejam, eu tenho aqui algumas características, algumas situações que acontecem antes do curso. Tá? Então, vejam só, onde que vai tecnologia? Para fazer, eu vou começar de baixo para cima aqui, ó. Para você definir um ambiente virtual de aprendizagem, configurar um servidor ou configurar, no mínimo, criar um e-mail, se vai criar uma página, se vai instalar um Moodle, vai precisar de servidor, aqui você usa a tecnologia, tanto para software quanto de equipamento. Onde que vai ficar esse servidor com o Moodle? Supondo que seja. Então, eu tenho o Moodle, tem que ter equipamentos, né? Eu vou ter tutoria? Vamos supor que não. Então, está resolvido. Se tiver tutoria, vai fazer lá na universidade, lá na escola onde você está propondo esse curso, lá que vão ter tutores, se for isso, você tem um laboratório de informática, né? Então, se você tiver aqui a tutoria, né, aqui por sim, então vamos supor aqui que você tenha sim. Então, nesse caso, você também vai precisar dos softwares que ele vai utilizar para aquele curso. Então, por exemplo, ele precisa ter um editor de texto, então precisa ter um Word, talvez, para abrir os arquivos enviados em Doc, X, ou vou mandar tudo em PDF, vou ter que baixar o Acrobat. Vai ter que ter um equipamento para ele acessar, ou esse tutor vai ter que acessar de casa para disponibilizar esse equipamento ou não para o tutor, né? Material didático, com certeza. Veja, se você está falando em fazer algo em HTML, em PDF, fazer um vídeo, né? Quer dizer, eu tenho que gravar esse vídeo, vai gravar da onde? Com o quê? Um equipamento do tipo um celular, dá para gravar um vídeo, né? Mas você vai usar com um estúdio mesmo, tá? Mesma coisa com áudio, né? Mesmo para fazer um livro, você tem uma editoração desse livro. Alguém da área, seja da gráfica, seja um designer que faz livros, mas eu tenho mais um componente humano aqui em que vai estar dentro dessa área, dessa grande área que a gente chama de recursos tecnológicos. Tá? Inscrição, na maior parte do momento, tem, porque a gente hoje faz inscrição online, a não ser que você faça inscrição por presencial, a pessoa vai até lá, se inscreve presencialmente, mas hoje, tanto a inscrição, principalmente matrícula e mesmo a seleção, para você divulgar a lista de quem foi selecionado e das matrículas efetivadas, você vai ter que disponibilizar isso em algum lugar, né? Então, aqui, para se fazer inscrição, novamente, talvez até tenha que fazer uma paginazinha de inscrição, ou vai utilizar uma, enfim, né? E talvez aqui você tenha que também ter um servidor específico para todos essas possibilidades, né? A divulgação, também importante, pode ou não ter aqui o auxílio do pessoal da área de informática, né? Mas muitas vezes você vai acabar tendo aqui, no mínimo, para o coordenador da área de tecnologia desses cursos de educação à distância, acaba ficando também sob responsabilidade ele ter uma pessoa que faça os folders, enfim, né? E aí, tudo isso para que ele possa auxiliar nessa fase aqui, porque é aqui que vai ter que descrever todos os equipamentos, valores e tudo mais. Tudo isso para nós fazermos esse projeto pedagógico do curso. É claro que todos esses elementos fazem parte de um orçamento, que é o que nós vamos fazer no decorrer do semestre, né? E aí nós temos o quê? Nós temos o curso em si, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o acompanhamento desse curso, né? Eu vou ver os acessos, se está todo mundo acessando, acompanhamento. Esse acompanhamento aqui, claro, né, ele pode ser com tutor ou automatizado, né? Quanto tempo que a pessoa não acessa e assim por diante. Acessos em relação a login e senha. Tem que deixar uma forma em que as pessoas consigam acessar esses materiais. Se nós vamos ter a avaliação e a correção dessa avaliação,
Então, claro, quanto mais você tiver aqui se organizado nesse material didático, deixar, né, alguma coisa que você invista muito nesse período, aqui durante o curso, na implementação, ela é mais fácil, ela é mais automatizada. Se você teve menos fatores aqui, durante o curso eu vou ter mais trabalho. Então, durante o curso, como nós estamos agora, na fase de desenvolvimento, de fazer as matrículas, eventualmente, eu tenho matrículas atrasadas, eu tenho os acessos, que muitas vezes eu tenho que mandar, eu mando as informações sobre cada uma das aulas, eu tenho as avaliações, as correções, disponibiliza, né, disponibilização dos materiais didáticos, para deixar para as pessoas poderem acessar esse material didático, você vai ter a cada semana, você vai deixar tudo de uma vez só. Então, aqui, obviamente, depende de um planejamento de como que você vai disponibilizar esse material didático. E depois do curso, você tem a fase em que você vai emitir os certificados. E para emitir os certificados, ele pode ser um certificado impresso ou ele pode ser em que você tenha uma certificação digital. Você vai lá e entra, é automático. Você já deixa lá a lista, ele vai gerar os certificados, vai ter uma assinatura digital, mas precisa implementar ou precisa buscar alguma coisa que seja feita nesse sentido, né? Então, eu tenho a parte dos certificados e sempre, nem adianta a gente querer fugir, sempre tem um relatório que nós temos que fazer de tudo isso que aconteceu, né? Em relação ao número de acessos, uma relação de quantos foram matriculados versus quantos concluíram o curso, fazer uma avaliação, né, do material didático, uma avaliação do curso como um todo, se tiver uma avaliação do tutor e assim por diante. Mas pelo menos um relatório de conclusão com o número de pessoas que têm direito a certificado vocês vão ter. Então, vejam que é exatamente esse planejamento de tudo aquilo que vem antes do curso e que há necessidade de se pensar nos recursos tecnológicos, né? No hardware e no software, e nos profissionais da área de TI, para ir a mesma coisa em relação à fase, é um momento em que o curso está sendo implementado, e para a fase quando se termina o curso. Então, nós temos tanto o hardware, quanto o software, quanto o profissional da área de TI, para antes, durante e depois do curso, tá? Com mais pessoas ou menos no decorrer. Aqui ainda tem, tanto durante o curso quanto após o curso, muitas vezes a gente precisa fazer revisão ou alguma alteração do material didático, né? Mesmo aqui, né, depois você acaba tendo que fazer uma revisão do material didático, que é muito comum no meio do caminho perceber que tem problemas e que tem que ser corrigidos, tá? Então, essa é o nosso formato, digamos assim, do material com que nós vamos trabalhar, tá? Então, com isso eu queria fazer essa parte inicial, um resumo, digamos, com algumas situações. É importante que vocês assistam, obviamente, os vídeos, né? São alguns vídeos, não são muito longos, não. E na próxima aula, eu vou dar um exemplo. Daí nós vamos começar a entrar com exemplos. Aí eu vou fazer alguns estudos de caso. Então, cursos com pequenos, então vamos supor, cursos com 100 estudantes, com 60 alunos, cursos pequenos, 60 alunos, né? Um curso de 8 horas. Tá? Um curso para 60 alunos, mais de 30 horas. Um curso para 250 alunos com 8 horas. E 250 alunos com 60 horas. Tá? Então, mostrar para vocês até algumas situações, algumas características também com que a gente utiliza, para depois eu poder falar sobre os programas que existem hoje, programas de governo, que é muito comum hoje
a participação das instituições, não só públicas, mas como as privadas, acabarem aderindo a esses editais, né? Porque daí você tem o financiamento por parte do governo para a implementação de ações de educação à distância dentro das escolas, sejam elas públicas ou particulares, ou mesmo de empresas, muitas vezes, né, que conseguem fazer adesão. E mesmo no caso das particulares, né, das instituições privadas, você tem, obviamente, todo um recurso que é necessário, um investimento que pode ser feito, um investimento pensando num curto prazo, pensando em médio prazo ou a longo prazo. Então, eu preciso fazer um investimento mínimo inicial, mas você vai ter um retorno desse investimento, mesmo aplicando ainda com equipamentos a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Né? Então, isso também é possível. E se você faz um planejamento, na verdade, dentro da educação à distância. Tá? E, finalmente, antes de eu terminar aqui a minha fala para poder passar para vocês também, né, para vocês poderem tirar as dúvidas em relação aos exercícios, né? Eu tinha deixado aqui, então, na semana 1, eu vou aqui nas aulas, semana 1, né, na primeira semana de aula, um exercício, tá aqui, que são as equipes. Tá? Então, esse era o exercício 1, em que cada um tinha que organizar suas equipes. Então, eu vi aqui que muitos de vocês já tinham colocado, já colocaram o título, já estão pensando no objetivo, no público-alvo, no conteúdo, né? Então, né, muitos fazendo sozinhos, alguns fazendo duplas e assim por diante, tá? Óbvio, né? Aqui também são duplas. Então, dá para pensar em, né, aqui vai completando para quem ainda não se inscreveu, né? Mas é importante que vocês já tenham isso pronto, tá? Então, isso aqui eu já tinha visto anteriormente, tá? E aí, nessa semana, a semana 2 e 3, que eu deixei junto, já que, né, semana passada eu não dei aula teórica, né, do ao vivo, eu deixei aqui o exercício. Então, o que é esse exercício? É exatamente aquele que vocês têm que me entregar até o dia 8. Então, o que vai ser feito? Vai ser pensado, né? Na verdade, vai ser organizado tudo aquilo que vocês colocaram num único PDF. Aí vocês vão colocar esse PDF na pasta entrega exercício, a entrega do exercício 2. Entrega exercício 2. Tá? Então, aonde que está essa estrutura? Eu devia ter colocado aqui, acabei esquecendo, acho que eu vou depois copiar e colo aqui. Tá? Mas tudo que vocês, aqui que vocês vão entregar, vocês vão entrar nessa pasta e vão mandar por aqui o arquivo. Tudo aquilo que diz respeito ao curso, ao projeto, ao trabalho 1, que é esse projeto, ele está aqui, nas orientações gerais. Né? E se vocês forem, né, vocês vão ler depois, com certeza vocês já leram, mas, o que eu expliquei hoje, será necessário antes do curso, durante o curso e ao término do curso. Então, a partir daqui, o projeto vai ser, o projeto que nós vamos fazer do curso EAD para levar em consideração esses 3 momentos, essas 3 fases. Né? O que tem que constar? Então, aqui tem tudo que é necessário e aqui tem um exemplo de um curso com objetivo, duração, carga horária, forma de avaliação, número de vagas, conteúdo. Então, até eu vou fazer com vocês esse projeto aqui, né, pensado em realizar em 6 semanas. Ele é semipresencial, uma parte à distância, uma parte presencial. E essa aqui é o que você tem que fazer, está aqui, o capítulo 1, a identificação do curso. É o que tem que ser feito até o dia 8. Então, o nome do curso vocês já olharam, já colocaram naquele documento lá da semana 1, da atividade 1, né, do exercício da primeira semana, um objetivo, um público-alvo, conteúdo, a metodologia, a carga horária, duração, em dias, em meses, em anos. Então, se eu tenho uma carga horária de 8 horas, eu posso pensar que isso ele vai ter um dia para fazer.
Ou eu posso dizer assim, olha, 8 horas eu vou deixar esse curso disponibilizado por 30 dias, para ele poder fazer essas 8 no decorrer de 30 dias. Ele tem 30 dias entre acessar e entregar atividades se houver, né? Então, é dentro dessa lógica a minha carga horária. E um cronograma para cada um dos conteúdos. Então, você tem aqui como é que se chama? De acordo com a programação, como que você organizaria esse curso, essa aula, né, desse curso. E aí, como que vai ser feita a avaliação, né, como é que vai ser feita a frequência dos estudantes, como que vai ser feita a avaliação dos estudantes, vai ser uma prova presencial, vai ser um questionário. Então, quem que vai poder receber certificado? Vamos supor que o aluno que atingir 75% de frequência e nota mínima de 70%. Então, esse vai ter o certificado. Tá? Ou só terá direito ao certificado o aluno que tiver 80% de frequência e responder o questionário com 90% de acertos. Então, aqui vocês definem. O que precisa para se inscrever no curso? Então, minimamente, ele tem que ter graduação, ele tem que estar cursando ensino médio, ele tem que ser alfabetizado, ele tem que falar inglês, ele precisa ter computador, um computador ou um smartphone, ou ele tem que ter câmera, ele tem que ter microfone, não vai ser necessário. No caso, por exemplo, aqui, né, ele precisa ter um kit Arduino ou não para fazer as aulas. E aí, a legislação, esse daqui, eu vou explicando no decorrer das aulas. Tá? Esse aqui eu ajudo vocês, esse não precisa deixar de fazer agora. Mas esses requisitos aqui, até eu já coloquei alguma coisa em vermelho para ajudar vocês, né? Então, só voltando aqui, ó, nas páginas 2 e 3, esse documento tem uma descrição, ó. Então, volta lá. Aqui, ó. Então, um curso. Ele se chama um curso de extensão. Esse é o nome que vai sair no certificado. Curso de extensão universitária em Arduino básico. Quem é o público-alvo? Estudantes de graduação da UFPE, de qualquer curso, né? Agora, poderia ser só estudantes de graduação do mundo? Pode. Aí, assim, estudantes de graduação do mundo. Você já sabe que vai ter uma versão, vai ter que ser em inglês, né? No mínimo. Objetivo geral, só objetivo geral estou pedindo, e as demais informações, como que está organizado. Isso aqui eu vou explicar para vocês no nosso próximo encontro, né? Então, essas questões aqui eu vou explicando em relação à carga horária, até para fazer uma contabilização de carga horária. Mas isso a gente vai ver depois. Então, são essas informações mínimas que vocês têm que colocar. Ó, já até deixei pronto aqui o documento e esse aqui, para que vocês possam ir analisando. Então, sempre olhem nas orientações que estão lá no trabalho 1, né? E o exercício é o exercício que diz respeito a essa semana 1 e 2. Tá ok? Dúvidas até aqui? Muito bem. Então, eu vou encerrar a gravação, né? Porém, vou ficar conectada para que, caso vocês queiram já começar a fazer esse exercício, né? Esse exercício 2, para quem não fez o 1 ainda, é importante fazer, mas já foi esse exercício, não há necessidade para quem já fez. Se quiser lá anotar, é importante, mas não é necessário. Mas o exercício, né, porque já passou o prazo de entrega, mas o exercício 2, ele é importante de ser feito. Então, esse exercício 2, vocês vão me entregar em PDF, até o dia 8 de março, vocês podem começar a fazer, e aí vocês vão aproveitando, sempre vai ser o finalzinho da aula, tempo a mais, para que vocês possam ir organizando, tá bom? O trabalho. Bom, deixa eu encerrar a gravação.